אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. Não. Só usando colegial. E a mulher? O que seria? É aquele lenço que a mulher usa na cabeça que tem que cobrir o cabelo. Isso. Não pode ficar o cabelo de fora, a não ser descobrir para o esposo. Isso é, já sabia. Você vai entender o mesmo livro, porém, numa dimensão mais profunda. Valeu? Então, nós já estamos aqui ao vivo. Shalom, boa noite a todos. Mais uma vez, fala contigo, Morei Wilson Ben Yehudá, da escola Aleph Tav. É motivo de muita alegria. É motivo de muita alegria. É motivo de muita alegria mesmo compartilhar com você que está do outro lado da telinha mais uma experiência magnífica, maravilhosa, onde com certeza o Criador tem algo profundo para mim e para a sua vida. Eu costumo até usar um bordão. Qual o tema da aula? Aprender o que não nos ensinaram, né? Porque lembre-se tão somente que, minha irmã Rosana, a cebola tem muitas camadas, não tem? Sim. Porém, o que nos ensinaram? Só a primeira camada. Só a primeira camada que nos ensinaram. Então, quando você estuda na escola Aleph Tav, quando você faz cumprir na sua vida um versículo de Zacarias 8:23, que tão somente o profeta teve a visão dizendo que homens de 10 nações, olha bem, homem de 10 nações correria atrás do judeu e iria pegar na franja e iriam dizer assim: nós vamos com vocês, porque sabemos que Deus é com vocês. Então, o que está acontecendo comigo e com a nação brasileira é que muitos estão correndo atrás do judeu para poder pegar no CTC, que representa os mandamentos, aprender a mesma Bíblia, porém uma visão rabínica. E aí cumpre também o livro de Romanos 3, quando o próprio Paulo responde: qual a vantagem da circuncisão? E ele responde: todas. E do judeu? Todas. Por quê? Porque ao judeu foi confiado o oráculo santo. Isso se completa naquele conversa entre Yeshua e a mulher de Samaria, o samaritana. Ele falou o quê? Que a salvação vem dos judeus. Então, no momento em que você se disponibiliza a aprender aos pés do judeu, se cumpriu-se esse versículo de Zacarias 8:23 na sua vida. Você se torna um desses homens, uma dessas nações que está indo atrás do judeu para aprender com ele. Porque a salvação vem do judeu. Então vamos aqui, já desde já, você que está nos assistindo, nosso muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite, Laila Tove. Ou para você que está assistindo durante o dia, um bom dia, uma boa tarde, ok? Good night. Laila Tove, que o Eterno assim o abençoe poderosamente. Para mim é muito importante compartilhar com você esta aula. Lembrando a você que hoje vamos aprender, tá, um código maravilhoso no livro de Bamidbar, livro de números, tá? No seu versículo de número 15, verso 38 e o 39. Agora vamos ler o 37, que é quando o Eterno fala com Moshe. E aí vamos ter algo impactante que vai marcar a tua vida, ok? Bem, lembrando a você que é de grande valia esta aula. Não esqueça de dar o seu like, de comentar. Não esqueça de compartilhar aos amigos. Convida ele. Fala assim: vamos aprender hoje algo lindo sobre, né, o cordão roxo. E por que ficou roxo? O que levou o cordão a ficar roxo? Né? Ou aqueles mantos que foi pedido por Deus para colocar na roupa dos filhos de Israel, indo ali para espiar na terra. Vamos ler então, queridos? Vamos lá então. Vai entrar devagarinho. Os alunos estão chegando aí.
É do irmão Gelson. Mandou? Eu marquei ele. Vamos lá. Então, nós vamos mergulhar hoje numa palavra muito linda, muito rica mesmo, tá? E aí você se ajeita bonitinho aí, já fica, tá bom? Isso, bendito seja o Eterno, sejam bem-vindos. Você que está na sua casa, pega a sua Bíblia, abre em Números 15, 37, se posiciona aí, filho, para nós mergulharmos aqui, ok? Vamos ler então, queridos? Está escrito aí: falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe que faça para eles franja, tá certo aí? Franjas sobre as bordas das suas vestes e pelas suas gerações, e porão sobre as franjas da borda um cordão azul. Haja visto que na tradução aqui está azul, mas é roxo. Vamos entender por que é roxo, tá bom? Será para vós como franjas, e quando vereis, lembrareis de todos os mandamentos do Eterno. Bem, e os fareis e não erreis, indo atrás de vosso pensamento, do vosso coração, atrás de vossas vistas, de vossos olhos, atrás dos quais vós andeis errando, para que vos lembreis e cumprais todos os meus preceitos. Seja santo como vosso Deus, eu sou o Eterno, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Eterno, vosso Deus. Então aqui nós já vamos mergulhar nesses 3 ou 4 versículos interessantes. Qual foi a preocupação do Eterno? Moisés, fala para os filhos de Israel colocar a franja, né? O tzitzit, fala assim, tzitzit. Isso, o tzitzit. Aqui está marcando azul. A cor azul, ela se torna roxa. E o objetivo desse adereço na roupa deles era que eles, quando olhassem para aquilo, lembrassem tão somente dos mandamentos. Mas como é que eu vou localizar um mandamento em um adereço, em uma roupa? Entendeu agora? Como que eu vou localizar esse mandamento? É isso. A ordenança do Eterno foi essa: quando olhar, vos lembrei dos meus mandamentos para cumprir. Correto? Quando eu olhar para aquele tzitzit, eu lembrarei dos mandamentos para cumprir. Exatamente. Eu vou lembrar e vou cumprir. Porém, não andeis segundo vossos corações, os pensamentos, e nem vossos olhos, como andou errante. Então, logo aqui, já cumpre uma missão muito grande, porque o próprio Eterno, quando ordenou que 12 espias fossem espiar a terra e colocassem nas roupas este adereço, era para que ele fizesse essa missão, olhando para os tzitzit, em obediência aos mandamentos. O oráculo santo, a palavra diz que 10 não olharam para o tzitzit. Eles visitaram a terra, mas tiraram os olhos do mandamento. Então eles agora julgaram a situação com o seu coração e com sua mente. Compreendeu? Quando eles voltaram para o arraial, os 10 plantou terror na congregação de Israel. Moisés, não dá certo. A terra é boa, mas os gigantes terríveis, são homens maus. Plantou terror, porque eles olhou com os olhos humanos, não olhou segundo os mandamentos do Eterno, correto? Porém, 2 homens, Yoshua e Caleb, a palavra Caleb, ou Caleb significa conforme o coração. Então Caleb
E Josué se levanta, ok, meu irmãozão. Caleb se levanta e fala assim: não, Moisés, conforme o meu coração. Viu a palavra dele? A palavra Caleb, conforme o coração. Interessante, né? Conforme o coração, a terra é boa e nós vamos conquistar. Então aqui nós já aprendemos algo nas nossas vidas. Quando nós não temos os mandamentos aplicados dentro de nós, estamos fora da vontade divina, toda situação nos assusta, sim ou não? Nos intimida, sim ou não? Foi o que houve aqui. Qual foi a consequência? O assunto não é este. Estou trazendo esse enredo para você entender a importância de olhar para aquele adereço nas vestes, correto? Qual foi a consequência de deixar de olhar para o princípio? Aqueles 10, a sua geração, nenhum deles adentrou na terra prometida. Todos morreram no deserto. Porém, os que nasceram no deserto foram circuncidados sobre a direção de Josué, esses entraram na terra prometida. Captou a mensagem? Então vamos lá. Agora, a cor azul, vamos lá, você pegar essa, pegar essa aqui. A cor azul é uma cor celestial, é uma cor do céu. E a cor vermelha, Edom, é uma cor terrena. Talaot Sani, carmesim. A terra é vermelha. Quando junta o azul com o vermelho, dá-se o tom de roxo. Entendeu agora? Pegou a visão aí? Isso. Anotei. Deu tom de roxo. Correto? A roupa, antes do tabernáculo ser feito, construído, Deus ordenou fazer as vestes do sacerdote. As vestes. E uma das vestes, o tom é roxo. Quando se olhava para as vestes do sacerdote, antes do tabernáculo ser feito, o povo via o próprio tabernáculo na roupa do sacerdote. Entendeu? Então vamos lá então. Agora, olha que interessante para você ficar feliz hoje. O que vamos aprender aqui. Que o propósito aqui não é sobre o tabernáculo, é sobre esse cordão, correto? Que é o segredo. Então vamos lá. Bem, a palavra, deixa eu me pôr aqui. São 4 fios, 3 brancos e 1 roxo. Depois da mistura, né? Esse fio separado desses 3 é conhecido como chamanche. E a palavra chamanche é o servo. Aponta para o próprio Yeshua. Esses 4, Abraão, Isaac e Jacó. E Yeshua. Baruch Hashem? Baruch Hashem? Baruch Hashem. Vamos lá então. Então vamos aqui. O dever do chamanche, qual é o dever desse fio principal? O dever dele é amarrar, os outros e através do Mashiach, que é Yeshua, juntar as nações através da Torá. Qual é a missão de Yeshua? Não é unir todo o mundo a Deus? Sim ou não? Qual a missão? Quando se acende uma luz, qual a missão dela? Iluminar todo o ambiente, sim ou não? Sim. Todo o ambiente. Salvo a cozinha tem impedimento. Então essa luz não atingiu. É o que acontece hoje. A missão do Mashiach, esse cordão azul, entrelaçado com os 3,
Abraão, Isaac e Jacó, os pilares, seria unir todo o mundo na Torá. Todos entenderam aí? Os sábios dizem que esta Torá é chamada Ever, quer dizer vaidade, porque ela não é eterna. Porém, a Torá que virá no governo de Yeshua HaMashiach, na sua volta, estará no interior do coração de Israel e nunca mais será esquecida. Todos sabem e aguardam a volta de Yeshua, sim ou não? Sim. A pergunta é, ele vai voltar aqui em Itanhaém? É na Bahia? É no Brasil? É no Vaticano? Não. A sua volta acontecerá em Sião, em Jerusalém, no Monte Moriá. E de lá ele governará todo este mundo. O pastor, você me lembrou aquela moça que então desceu a Torá. É, realmente. E de Sião recebemos a Torá. É isso aí. Bem, com isso, a Torá deste mundo não será mais vaidade, pois a Torá, ensinada pelo próprio Yeshua, no seu governo, ela fará morada eterna dentro de nós. Então, já vimos aqui que o segredo do fio, é o próprio Yeshua, certo? Que entrelaça 3 e ele é o 4. Agora Isaac e Jacó, Jesus. Exatamente. Agora, já aprendemos na semana passada sobre a gematria, lembra? Que é um método desenvolvido pelos nossos sábios para a leitura da Torá, dos livros talmúdicos, ok? Porque no hebraico não existe número. Letra é número e número é letra. Então, como é que eu vou descobrir por que Deus ordenou que colocasse esse cordão nas vestes? Qual é a importância? Até parece algo engraçado, porque no Ocidente aqui, olha bem, aqui no Ocidente, cada igreja, ela tem a sua metodologia de culto, de ensinamento, padrão de ensino. Sim ou não? Sim. Correto? Porém, a Torá, ela é uma. Há 13 mil anos atrás, quando foi entregue para Moshe, aquele ensinamento, a Torá escrita e a Torá oral, é o mesmo ensinamento que eles têm até hoje na terra. Mas se eu saio daqui agora e eu sento diante de tal denominação, eles vão trazer o entendimento deles, pessoal, sim ou não? Eu vou na outra, o entendimento deles, pessoal, sim ou não? E é este o problema. Aqui eu aprendo que o fato de eu criar um ensinamento meu, eu estudei, e agora eu vou estudar, eu vou ensinar o que eu entendi. É assim que funciona? Não. Eu não vou ensinar o que eu entendi, o que eu entendi aqui. Aqui eu vou ensinar o que eu aprendi, não o que eu entendi. O que eu aprendi com o sábio de Torá. É bem diferente. Anos atrás falaram para mim, bem muitos atrás, que os samaritanos eram descendentes de Sara. Eu fiquei calado, até porque eu não tinha conhecimento. Depois, a vida inteira me ensinaram que a mulher samaritana não era judia. Não era judia. Não fazia parte os hebreus. Conforme eu fui estudando, eu vi que na morte do rei Salomão, as 10 tribos mandou para o sul, não faz memória, e as 2 tribos foram para o norte. E as 10 tribos
fez aliança com 5 nações pagãs. Essa menina nasceu nesse período. Então, quando o mestre Yeshua fala, chama teu marido, ela fala, não teu marido. Ele fala, disseste bem, porque tivesse 5. Não está falando de homem, está falando da aliança que essas 10 tribos fizeram com a aliança pagã. Entendeu agora? Mas se eles eram 12 tribos e se dividiram, então ela era judia, sim ou não? Sim. Ela era judia. Só que roubaram a identidade dela. Como roubaram a identidade dela? Nós não se dá com o judeu. Não cumprimenta o judeu. Por isso que na conversa dela, ela falou, como tu me pede água sendo judeu, correto? Bom, mas ela era judia. A palavra chamar, samaritano, chamar, significa aquela que guarda. Ela guardou a palavra. Porque conforme ia interagindo, ela falou que eu sei que quando ele voltar, né? Ele falou assim, né? O Messias voltar. Naquele exato momento, ele fala assim, eu sou o que fala contigo. Então, ela sabia. Então, ela é aquela que guarda, correto? Sim. Ponto. Mas voltando para o nosso ponto de partida aqui da aula, aprendendo que o chamanche, que é o cordãozinho roxo, está traduzido aí na Torá como azul, representa o próprio Yeshua, correto? Mas vamos lá, irmãos. Vamos conhecer agora sobre a gemátria. Sobre a gemátria. Antes de entrar sobre a gemátria, eu quero trazer com você aqui algo muito interessante. Eu vou requerer um pouco da sua atenção. Você consegue falar comigo aí? Kol. K-O-L. Kol. Isso. É voz. Fala voz. Exatamente, do hebraico. Existe um método que nós estudamos a Torá, e quando você passa o hebraico, a letra, ela fala por si só. Por si só. Então, a palavra voz, kol, voz, é composta por 3 letras. Por que eu estou trazendo isso aqui? Antes de entrarmos na gematria. Porque não tem como nós obedecermos a Deus se não ouvir a sua voz, sim ou não? Sim. Me corrija se eu estou errado. Tá certo. Não tem como uma criança obedecer o pai ou a mãe se ele não ouvir a voz. Filho, não faça isso. Então, a voz funcionou como mecanismo. Sim? E ele parou. Então, vamos lá. A palavra voz, a primeira letra é kaf. E o que significa a primeira letra da palavra voz? Olha bem. Palmas. Ó, palmas. No hebraico é uma colher. Agora, olha que coisa mais linda. Depois eu te mando o PDF para você. Se você que está assistindo também, se quiser o PDF, pede que eu lhe passo, não tem problema. Tá? Vamos ser abençoados, eu quero também te abençoar. Olha que interessante. É considerado o local onde o potencial do Yud. Yud é a letra que significa mão. Kaf, palma, e Yud, mão. Você disse que Yud era a primeira letra de Yeshua, né? Exatamente. Ó, é atualizado curiosamente na gematria a palavra Yod é a mesma da letra Kaf. Por que esta razão abençoamos as crianças com as mãos, com a palma da mão. Só que mão, a gematria é 10. A palavra Yud, a letra Yud. Mas é 10 com 10 é quanto? 20. Então, a letra Kof tem o valor de número 20. Olha que interessante. Com as palmas da mão, abençoamos as crianças voltadas para elas. E nós encaramos Deus, tendo a palma das mãos de Deus sobre nós.
Eu estou orando com você. A minha esperança qual é? Que a mão de Deus esteja sobre mim para te abençoar. Quem entendeu? Então vamos lá então. A palavra caf significa, olha bem, palma da mão, é também que pode ser contida dentro de uma palma da mão. A palavra colher, também no hebraico, é caf. Qual é uma extensão natural da palma da mão como um recipiente? A geometria de caf é 20, como já te falei, e o mesmo valor numérico das duas mãos. Bem, o caf ele começa com a letra caf de Kavaná. Fala de Kavaná. Kavaná. A palavra Kavaná aqui significa foco, concentração espiritual. Eu não posso, de maneira nenhuma, usar minhas mãos não estiver no foco ou na espiritualidade. Sim ou não? Minha mãe ensinou, vamos supor, que você tem pecado. Você está lá com uma pessoa, você pode amaldiçoar a pessoa, porque você está em pecado. É uma boa observação, né? Ele estava falando que a mãe dele ensinou para ele que se a pessoa estiver numa vida errada e querer pagar de santinho, querer orar pelas pessoas, em vez de trazer bênção, vai trazer maldição. Quer dizer, eu quero acreditar que Deus livrará aquela pessoa pela inocência, por não saber. Concorda? Eu quero acreditar nisso aí. Porém, quando nós sabemos, é melhor evitar. Essa é a oração. Amém? Vamos lá então? Olha que coisa linda. Por favor, Luciano, abra aí em Salmos, por gentileza, Salmos 119, verso 41. Olha que interessante. É um conceito chave na espiritualidade, a palavra Kavaná. 9, verso 8. A qualidade judaica que sugere que você deve livrar-se a sua mente de tudo que é distração e visar imaginar-se como estando diretamente diante da presença divina. Ou seja, se eu tirar para estudar, eu tenho que estar totalmente concentrado na palavra. Lê, por favor, Luzinho. Achou? Eu só entendi se é 48 ou 49. 48. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Pronto. O salmista falou o quê? Que a Deus levanta as mãos e medita nos decretos. Onde está estatutos. Estatutos. Não há problema. Isaías 49, 16, por favor. Encontra. Eu estou aqui te mostrando aqui, ó, o segredo das 3 letras da palavra voz do hebraico, tá? Vai. Eis que as palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Nós estamos gravados aonde? Nas palmas das mãos de Deus. Mas quando é que eu estou gravado na palma da mão dele? Quando os seus decretos estão em Baruch Hashem? Baruch Hashem. Bendito seja Deus. Oh, glória a Deus. Glória. Oh, glória. É o mesmo. Amém? Baruch Hashem. Então nós vimos aí sobre a primeira letra, o que significa palma. A segunda letra da palavra voz é Vav. E essa letra Vav, ela é a conexão. A letra Vav, ela funciona como um gancho. Conexão. O tabernáculo no deserto era um Vav. Era uma conexão entre Deus e Israel. Quando os mandamentos, os decretos, os preceitos estão em mim e eu estou praticando, eu me torno, um Vav. Um canal, uma conexão entre o espiritual e o físico. Ou seja, sou abençoado, a minha geração é abençoada, quem está ao meu lado é abençoado e tudo é abençoado. Baruch Hashem? Vamos lá. A última letra, eu estou resumindo aqui, por sua vez, falando de Vav, conexão, Yeshua é uma conexão. Sim. É uma conexão. Através de Yeshua nós nos conectamos a Deus. A Torá, o que é a Torá? Uma conexão.
através dos mandamentos, dos conhecimentos, eu me conecto com Deus. Compreendeu aí? Vamos lá então. A última letra aponta para a letra Lamed. Essa letra Lamed é muito interessante, é colo. Ela vem da palavra Lamed, quer dizer aquele que aprende e ensina. Mas a palavra Lamed é interessante. A primeira vez que apareceu a palavra Lamed na Bíblia foi em Deuteronômio 4:1, por favor. Só que ela não aparece como Lamed, mas aparece o seu significado. Aí é onde entra o segredo de estudar a Bíblia com a visão oriental e não ocidental. Leia. Devarim, que é Deuteronômio 4:1. O pastor, hoje na aula de história, a gente está aprendendo sobre o Roma ocidental e o Roma oriental. Que bênção, maravilha. Mano. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, Pronto. para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. A palavra ensinar é o Lamed. Agora, para a senhora entender melhor, olha para cá, você vai até achar engraçado. Quando os bois estão no curral, que o dono quer pôr ele para o caminhão, ele usa um ferro, né? Já viram? Um bastão, na ponta tem uma agulha. Então ele cutuca o boi. Quando ele fura o boi entende o quê? Que quem manda é ele. O boi tem que receber a furada, aí ele faz o que? Fala, obedecer. Entendeu agora? O boi pula e entra. Lamed funciona como uma agulha. Quando Deus já falou aí, ó, agora ouve os meus decretos, lê de novo aí. Leal. Agora, ó Israel, ouça os decretos. Ouça os decretos. E as leis. E as leis. Que lhes estou ensinando Pronto. a cumprir. Pronto. É Deus fazendo o que com eles? Furando. Agora, ouça Israel, as minhas leis e meu decreto, que eu estou vos ensinando, ó, o Lamed, a cumprir. E qual o propósito se eles cumprissem? Ou melhor, vou falar assim, ó, qual o propósito se eles entrassem? Para que vivam e tomem posse da terra. Baruch Que Hashem. o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês em cada herança. Baruch Hashem. Glória. Lembra do que você falou no começo? Então o Lamed, observe, Deus está com o cajado, ó, com o aguilhão, na verdade, o aguilhão, na ponta. E furando Israel, ouça meu decreto, que estou vos ensinando. Para que o quê? Tome posse da terra. Agora, escuta uma coisa aqui. Terra, está falando do mundo físico. Está falando de conquista de bênção. Está falando do próprio Deus desbravar todos os impedimentos e fazer aquele povo tomar posse da sua vitória. Baruch Hashem. Então significa assim, que se eu estudo a Torá, estou aprendendo com ela, eu tomarei posse da terra que Yeshua irá reinar. Também. Além desse lado aí, que é o lado lá na frente do futuro, ele está falando de tuas bênçãos agora no presente. Ou seja, você pretende ser um médico bem conceituado. É uma terra que você quer conquistar. Você quer ser um dentista. Entendeu agora? É uma terra que você quer conquistar. A minha amiga ali quer ser prefeita da Praia Grande. Baruch Hashem. Oh, Baruch Hashem. É uma terra que você quer conquistar. Entendeu agora? Pega a visão. É uma terra que você quer conquistar. Ele falou o quê? Ouve meus decretos, que estou vos ensinando, e vos darei. Cadê o Baruch Hashem? Entendeu agora? Pegou a visão? Esse é o segredo. Esse é o segredo deles. Porque quando ele ouve os decretos, ele sabe que quando ele obedece, outra coisa, são 613 mandamentos. São quantos mandamentos? 613. Fale alto. 613 mandamentos. 613. Porém, nos 5 livros da Bíblia, que é a Torá, existe 8.000 promessas. Presta atenção. Quando eu divido 8.000
por 613, são 13 promessas. Cada um mandamento que eu obedeço, eu tenho direito a 13 promessas. Então, o mandamento do lavar das mãos e além o mandamento de você agradecer pela comida. Baruch Hashem. Baruch Hashem, tá pegando. Entendeu? A senhora está aqui nem esponja não, mano, só notando tudo, comer. Porque depois em casa... Bem, ótimo. Então, vamos lá então. Se eu obedeço um mandamento, eu tenho direito a 13 promessas. Agora eu obedeci 2. Eu tenho direito a 26 promessas. Eu obedeci 3. Estou direito a 40, a 39 promessas. E assim sucessivamente. Entendeu agora? Embora a promessa de Deus aí, nesse versículo, era que se eles atentassem para a palavra, aceitassem o lâmite, colo, voz. Última letra, lâmite, voz. Ouve a minha voz e obedece meu estatuto. E te conduzirei à terra prometida. Ou seja, te levarei até os teus sonhos. Baruch Hashem. São 8.000 promessas na Torá. e 313... 613 mandamentos. 613 mandamentos. Exatamente. Aí eu dividi da 13... Dividido vai dar 13 promessas. Ou seja, 13 promessas para cada mandamento que nós obedecemos. Pegou a visão aí? Vamos lá. Vamos lá que agora eu vou. Pegou? Não perde o fio da meada. Deus mandou colocar o que nas roupas daqueles homens? Franjas. Franjas. Que eu falo que é tzitzit. Exatamente. E o que é que tira o tzitzit? Representava o quê? Os mandamentos. Para não se esquecer, né? Exatamente. Agora, abre em Malaquias, por favor. Que depois eu vou me levantar e vamos entregar essa palavra muito linda hoje. Malaquias 4, 1. Leia alto. Pode ler, pastor? Encontrou? Leia. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. Segura aí. Eis que aquele dia virá. Está falando de quê? Do dia terrível do Senhor. O dia da destruição. O dia em que esse mundo passará pelo grande julgamento divino. Correto, irmão? Malaquias 4:1, por favor. Deixa eu acompanhar aqui. Tá. Continua, pastor. Mas a ordem qual foi que ele falou aí? O dia virá Que está para vir-os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que deles não deixará nem raiz nem ramo. Ele vem ardendo, o dia vem, falou que o dia vem ardendo como fornalha. o dia vem ardendo como fornalha. Meu irmão Kefa, um forte abraço, todo Arabá, obrigado mesmo, rogo seus tefilotes, para que possamos estar aí desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Nosso muito obrigado mesmo por estar dando essa atenção. Meu irmão Claudinei da Praia Grande, Baruch Hashem, seja bem-vindo, tá? Vamos junto nesse mergulho. Rogo sobre suas orações. Meu irmão Washington, da cidade de Pedro de Toledo, seja bem-vindo, ok? Olha, papel e caneta na mão, porque o Shiu tá excelente mesmo, ok? E aí vamos juntos mergulhar. E aos demais também, fique atento. Agora vamos mergulhar no atributo, o que produz o tzitzit, ok? Então, Malaquias, você leu como aí, filho? Porque aquele dia vem ardendo como fornalha. Pronto, está falando do juízo, correto? Final. Vai lá. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. Exato. Ó, você viu? Agora vamos lá, porque é o que eu falo. Se nós lermos a escritura só em cima da primeira casquinha, que é o literal, nós não conseguimos compreender direito. Mas sobre os ímpios que cometem impiedade, correto? Os iníquos. E o que é o iníquo? Anomia. E anomia é sem lei.
Ou seja, se eu não tenho a lei de Deus, eu não obedeço, eu sou iníquo. Esse castigo é para aquele que não tem a lei de Deus e não obedece. Correto? Agora, quem tem a lei de Deus e obedece, o que acontece com ele? Outro versículo aí. E o dia que está para vir, outro versículo que falou? Vai. Tá. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Pronto, segura aí. Bem, mas para vós, ele fala de dois públicos, certo? Dos ímpios, dos iníquos, ambos iguais, e vós, que é os que temem a Deus. Correto, gente? Esse que teme a Deus, nasceria o quê? O sol da Justiça. aponta para quem? Yeshua. E sobre as suas vestes, traria o quê? Suas franjas? Traria o quê? Tá assim, ó. E cura trará nas suas asas. Pronto. A outra tradução é asas, outro é manto. Mas vamos lá. Essa asa que ele aponta aí, ó, é aquela mesma asa em que lemos lá em Números, tá? No Cite. Agora, temos uma prova assim. Ó, quando ele entrou naquela cidade, que havia uma mulher que estava enferma, 12 anos de hemorragia. Sim? Gastou tudo que possuía, correto? Ela conhecia a Escritura. Ela sabia que um dia o Messias entraria naquela cidade. Até porque esperamos até hoje. Alguns esperam ainda. Para alguns ele já veio. Tudo bem? Quando ela avistou de longe, ela pensou o que dentro dela? Ali havia vários homens usando o talite, usando aquelas roupas. Mas quando ela avistou ele, ela colocou no coração: se ao menos eu tocar nas vestes. Lembra? Tocar no Cite. Tocar no Cite. Tocar no Cite. nas franjas, nas vestes do Cite. Guarda bem. Ela ia tocar onde? Cite. Ela tocou no Cite. Ela não tocou no manto. Tocou naquelas cordinhas. Pegou a visão aí? Então, tipo, ele falou, cura trará para suas asas. Então ele está botando o Cite. Exatamente. E foi a mesma coisa que aconteceu ali com a mulher. Exato. Ela tocou e veio a cura para ela. Exatamente. Quando ela... Isso. Mas quando ela vai por trás, que tocou no Cite, naquela cordinha, na franja, dele saiu virtude. E ela foi curada. Agora, aquele Cite que ele tocou, que ela tocou, ele contém 8 fios, atenção, e 5 nós. 8 fios e 5 nós. 8 e 5 é 13. 8 e 5 é quanto? 8 e 5, 13. 13. E a gemátria da palavra Cite, a palavra Cite, a gemátria, o valor numérico dela, é 600. Então, se eu ponho 600 e eu ponho mais 8, com mais 13, com mais 5, vai dar quanto? 613. Então, ela tocou aonde? Mandamentos. Nos mandamentos. Entendeu, Rosana? Eu lhe pergunto, ela tocou aonde? Pronto. E o que é tocar os mandamentos? É o que você está fazendo aqui. Estamos tocando no mandamento. Estamos aprendendo os mandamentos. Então, Quando é cura das suas asas, é cura sairá dos mandamentos. Exatamente. Pergunte agora. Muito bom. A fé que ela tinha, né? Mas ela tocou aonde? Nos mandamentos. Porque Por que ela não tocou no pé dele? Vamos lá. Se eu chegar na África agora, algum lugar da África, ele nos recebe com muito glamour, com muita alegria, com muita satisfação. São amorosos com nós brasileiros. Mas na mentalidade deles, digo porque eu tive visitando uma congregação africana aqui, um amigo meu, em São Paulo, e quando eu entrei, eles pegaram a minha pasta, a minha bolsa, estava a Bíblia,
Outro me parou, me pôs no sapato. Entendeu agora? Então por que ela não tocou no pé dele? Ou na mão? Ou no cabelo? Ela tinha conhecimento. Exatamente, esse é o segredo. Tinha conhecimento. Bem, já aprendemos o quê? Que ela tocou aonde? Mandamento. Nas franjas, que é os mandamentos. E ela tinha quantos anos que estava doente? 12. 12 anos. Fala, 12 anos. 12 anos. Quando eu somo 1 mais 2 é quanto? 1 mais 2? 3. 3 é a terceira letra do alfabeto hebraico, a letra Gimel. Essa letra, número 3, é a letra da mudança. É a letra da transformação. Foi o que ela teve uma transformação. Exatamente. Mas não vai ser? Sim. A gente vai longe, né? Não te deixar, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, já aprendemos até aqui o segredo da palavra letra Kof. Ok? Malaquias. Agora, onde mais houve cura? Por favor, abre Marcos 20, 22. Eu já quero me levantar já. Estou agoniado aqui. Vimos aí a primeira cura pego nos sítios, correto? Marcos 20, 22? Marcos, Não tem Marcos. Mateus Mateus. 9, 20 a 22. Pode ler, pastor? Leia. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Eu não Não, entendi. estou errado. Está errado mesmo. Mateus 9, 20 ao 22. Mateus 9. Leia. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia do fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, Que foi curado. porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Baruch. Imediatamente a mulher ficou sã. Baruch. Maravilhoso. Lucas 8, 43. Eu estou te mostrando aqui, viu, gente, que a cura veio através do toque do tzitzit, que é dos mandamentos. Ou seja, quando eu conheço a Escritura, os seus mandamentos as pratico, eu tenho cura. Ok? Estou mostrando isso aqui. Leia, por favor, aqui contra o Lucas. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens, e por não pudera ser curada. Continua. Vai. Chegando por detrás dele, Por detrás dele. tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E ligando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Baruch. Baruch. Viu? Agora, queridos, nós vamos mergulhar aqui em alguns segredos que é muito interessante. Muito interessante mesmo. A minha assistente de esposa vai mostrar para você que está em casa, na lousa, para a gente poder mergulhar aqui. Alguns falam, é difícil de entender, mas espera um pouco. Tem coisa pior do que hemodiálise? E fora que. E a pessoa não faz, não? E fora que. Faz ou não faz hemodiálise? Pastor, Deus também olha nossa intenção. Se você tem que se desprender, você já está sendo abençoado. Exato, eu concordo, filho. Parabéns. Então, nós vamos agora mergulhar em algo mais profundo aí. Agora, como é que é a nossa nação? Nossa nação é assim. Vai pregar o pregador que tem o dom de cura. Então, aquele povo se reúne tudo. O que o pregador falar, está falado. Sim? Sim. E aí, isso é
é a maneira em que na nossa cultura foi aplicado o ensinamento. É diferente. Então vamos lá, queridos. Com muito carinho aí agora, hein? Nós lemos o livro de Bemidbar, que quer dizer Números 15, 18, 15, 38 e 39. Lembrando que nós estamos hoje no dia 15 do mês de Sivan, do ano 5785. O ano que nós estamos. Então aqui, o fio roxo, já aprendemos que a união do azul celestial com o Talaot Shani, o carmesim, o vermelho da terra, a junção se tornou roxo, ou argamã, ou terrele, como foi colocado na propaganda aí. Agora, chamanche, são 3 fios, 4 fios, 3 brancos e 1 azul, que representado por Abraão, Isaac, Jacó e o próprio Yeshua, que entrelaça os 3, Yeshua sendo a própria Torá, entrelaça toda a terra, para que cumpra a palavra. Não há grego, nem judeu, nem bárbaro, nós somos todos um em Yeshua. Pode vai ser? Somos todos um em Yeshua. Quando eu começo a estudar a Torá e começo a praticar, eu fico dentro da promessa abraâmica. Mas quando eu falo estudar a Torá, praticar, estudar e praticar, não é só estudar. Ok? Então aqui, vamos lá? Chamanche, já falamos que é o servo. A palavra tzitzit, que é o servo. O dever do chamanche é amarrar os outros. É a missão do Mashiach, juntar as nações através da Torá. Os sábios dizem que a Torá é chamada Ever, vaidade, porque ele não é eterno. Porém, a Torá que virá no governo do Mashiach, era messiânica. A era messiânica plantada nesta terra. Na sua volta estará dentro do coração do Israel e não será mais esquecida. Com isso, a Torá desse mundo não será mais vaidade, pois a Torá ensinada pelo próprio Yeshua se tornará eterna dentro de nós. É aquilo que eu falei. Se eu for em 10 congregações, são 10 ensinamentos diferentes. Mas se eu chegar hoje em 10 sinagogas, é o mesmo ensinamento. Compreendeu? É o mesmo ensinamento. Isso é que me encantou. Isso é que me atraiu. Agora aqui, querido, na gematria, a palavra tzitzit, ela tem a gematria de quanto? Fala 600. 600 mais 8 dos 8 fios, com mais 5 nó dá quanto? 313. Quanto? 313. 313 é o quê? Mandamentos. É o quê? Pega a visão aí. Agora, os 3 fios brancos e um roxo, né, forma o número quanto? 4. E o que é o 4? O 4, preste bem atenção. Se você puder anotar, você anota. O 4 é apontado para a 4ª letra do Aleph Beit, 4ª letra do alfabeto hebraico. O 4 é apontado para a 4ª letra do alfabeto hebraico, que é essa letra aqui, ó. Dalet. Isso é uma letra? Dalet. É a 4ª letra do alfabeto hebraico. Dalet, botei Dalet. Dalet. Presta atenção que o negócio vai ficar melhor ainda. Pegou aí? Ó.
3 branco, 1 de uma cor forma 4. O número 4 é a 4ª letra do alfabeto hebraico, que é a letra Dalet. E o número 4 é apontado para os 4 campos cardeais e também aponta para os 4 elementos: fogo, terra, qual outro? Ar e água. Esses 4 elementos é criado esse universo. Esses 4 elementos, eu e você também fomos criados. A arte é que representa como é criado o universo. Exatamente. Os 4 elementos. Nós fomos criados com esses 4 elementos: água, ar, fogo. Agora vamos lá. O que é a água em nós? 70% do nosso corpo é água, correto? Certo? E o que é a terra em nós? Do barro fomos feitos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, terra. E o outro qual é? Fogo. O fogo. Se você segurar um chocolate na sua mão, ele derrete ou não? Fogo. E o principal, o ar. O que foi soprado de nossa narina? O Ruach HaKodesh. Viu? Os 4 elementos da letra Dalet é o que nós fomos criados e o mundo foi criado. Só o fogo que eu não entendi bem. O fogo? O fogo, a terra, o barro, que nós somos, a água, 70%, o ar, que foi explicado, e o fogo, nada mais é quando você pega algo nas tuas mãos, esquenta ou não esquenta? Sim. Temos fogo ou não no corpo? Temos fogo. Aquece, calor do corpo, exatamente. 4 elementos. Agora vamos lá. Mas quando eu pego, isso aqui é muito lindo, muito lindo. Quando eu pego os 8 fios e eu multiplico pelos 4, 8 vezes 4 é 32. É 32. Isso quer dizer que 32 forma a palavra leve. E a palavra leve quer dizer coração. Eu devo guardar a palavra onde? Coração. É coincidência? É coincidência? Basta apenas eu ouvir? Eu tenho que ouvir com atenção, compreender, entender e praticar. Yes? Falar que o meu amigo de lá de Cuba. Yes? Então, viu só? 8 vezes 4 é 32. 32 é a palavra leve. E leve é coração. Mas ainda não aprendi muito. Então vamos lá então. A primeira palavra da Torá é o Beit. E a última palavra da Torá é o Lamed. Ou seja, eu tenho que ter o quê? Os 613 mandamentos para aprender. No meu, a soma da hora eterna. Interessante ou não? Mas vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Quando eu ponho a palavra terreno, que é o fio, a cor, terreno, ela também me traz uma gemátria, que é a gemátria 850. Mas quando eu somo por ela mesma, 850, vai dar 13, tiro 0 ali, vai dar 13. 13 eu vou somar novamente, vai dar 4. 4 é o quê? Fala a porta do acesso ao Pai Celestial, que é o próprio Yeshua. Então quer dizer que aquilo que o Eterno pediu para colocar lá em números, ou melhor, o que o Eterno colocou lá em números para acompanhar os 12 homens, que era o próprio Yeshua. No sítio, nas franjas. Mas o fato deles tirar os olhos do mandamento, tirar os olhos da palavra, eles andaram segundo
o seu coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então eu só consigo ser iluminado, bem-sucedido nas minhas coisas, se eu conseguir fazê-la segundo o mandamento ou segundo a palavra de Deus. Sim ou não? Lembrando a você que o homem, ele foi feito no sexto dia, aponta para a letra Vav. 6. Deus é um. Deus é? Fale alto. Deus é? 1 mais 6? 7 representa a perfeição divina, sim? E quer dizer o quê? Eu sou homem 1, mas eu sou 6, mas quando eu me junto com 1, minhas ações ficam o quê? Perfeitas e divinas. Eis o segredo de muitas pessoas se decepcionarem, se machucarem em seus casamentos, empresas, negócios, porque querem andar só e não quer se juntar a este errado. Errado quer dizer que é o próprio Criador. Através de quê? Fala, dos mandamentos da Torá. Então aqui nós já vimos que a palavra terreno, ela tem a soma de 804, no seu valor final aponta para o 4, que é a porta celestial de acesso à porta do céu, a porta celestial. Agora, eu esqueci o meu, eu sempre trago, eu venho com o meu city, mas eu vou falar aqui. Esqueci o meu city. Agora aqui, filha, para nós finalizar. Aquele cordãozinho que eu uso, que você viu, o seu primeiro nó, ele tem 10 voltas. 10 voltas. Certo? Que aponta para a letra Yud. Do primeiro nó para o segundo nó, nós temos 5 voltas. Nó. 5 voltas. A letra Re. Do terceiro para o quarto, nós temos 6 voltas. A letra Vav. Do 4 para o 5, que são 5 nós, tá vendo? 5 nós. Tá vendo aqui 5 nós? Vai dar 5, que dá um Re. Isto aqui, ó, é o tetragrama do nome do Eterno, que você conhece como entendeu agora? Yahvé. Ou seja, no Tzitzit, que estava no Tzitzit? E o 26, que é a sua... Eu vou te falar agora. Eu vou te falar agora. Agora, você já acabou de descobrir que o que estava no Tzitzit é o quê? O tetragrama do nome de Deus. Certo? O 26, eu não somei aqui? Deu 26? É o número do tetragrama do nome de Deus. Ou seja, isso aqui, ó, é o DNA de Deus. No seu DNA, dá 26. Se repete. 26. Porque você e eu temos o DNA de Deus. Paulo, eu achei? Eu espero que seja válida essa aula para vocês. Maravilhosa. Hã? Maravilhosa. Repetindo. Aquele cordãozinho, chamado Tzitzit, tem 5 nós. Cada nó tem um número de volta. Entendeu? Tem um número de volta. Quando você vê um judeu passando aí e você vê aquilo, né? Na roupa dele, você já fala, já sei o que é isso aí. Já sei o que é isso aí. Porque você aprendeu. Entendeu? Sim, é maravilhoso, né? Para não se apartar dos mandamentos. Exatamente. Você percebeu? Vai pensar uma coisa errada. Pecou. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Primeiro eu vou explicar aqui mais uma vez. Depois nós vamos ler o mesmo versículo quando abrimos a aula. Você vai ver que o seu entendimento agora é outro.
Quer ver? Acabamos de confirmar que os nós do Tzitzit, o primeiro nó dá 10 voltas, que aponta para a primeira letra Yud. O segundo nó tem 5 voltas, aponta para a segunda letra Rei. O terceiro nó tem 6 voltas, aponta para a letra Vav. E o quinto nó tem 5 voltas, que aponta para outro rei, que por sua vez é o tetragrama do nome do Eterno, ou seja, sobre o número 26, que é o DNA do Eterno. Agora, por gentileza, abra novamente aí em Números 37, 15, 37, 15, 38. Vamos olhando para mim, dessa vez você lê. É Números 15, 38. Quem está assistindo em casa, aproveita o ensejo, pega a sua Bíblia, abre também em Números 15, 38, 39. Lê, Rosa, por favor. Diga o seguinte aos israelitas: façam bolas nas extremidades das suas roupas. Agora, em vez de você falar bola, você vai falar o quê? Tzitzit. Vai. Em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Aí o 39. Quando virem essas bordas, vocês se lembrarão de Quando vê o quê? As franjas, as bordas. Isso. Vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Agora eu lhe pergunto, nós lemos no começo da aula, depois que você pegou a explicação, é a mesma coisa agora? Não. Eu já vi cada professor, cada Palhaçada. palavra, com todo respeito. O único problema que acontece com você, com um aluno de Torá, o único problema que aconteceu comigo, tá? Falando para a câmera. O único problema que acontece com você e comigo e com todos estudantes de Torá, depois que você aprende, você não consegue mais comer o que está ali fora. Se expande. Você não consegue mais comer o que está ali fora. Você viu o versículo? Fale para os filhos de Israel colocar o tzitzit nas suas roupas. E quando olhar, lembrar dos meus mandamentos. Não é isso? E não andeis segundo os seus coração, os seus olhos, para que não se prostitua, como a sua tradução, né? Isso. Em outro livro para que não erreis. Ok? Agora você aprendeu o quê? Quando eles olharem para os tzitzit, eles vão olhar para quê? Para os mandamentos. Os mandamentos. Ou seja, vão olhar para o próprio Deus. Ou seja, Deus está olhando para mim. Eu guardei. Estou lendo. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Pronto. Você viu? Agora, escuta. Eu não sei os mandamentos. Eu não conheço os mandamentos. Eu não pratico os mandamentos. Eu tenho negócio com Deus? Não. Deus é imutável. Deus não muda. Deus é imutável. Está lá em Hebreus. Deus não muda. Agora, espera um pouco. Deus instituiu essa mitzvah para os filhos de Israel. 10 desobedeceram, 2 foram bem-sucedidos. Caleb e Josué, que estão até hoje ainda, os israelitas, os judeus estão até hoje ainda, por causa da obediência dessa palavra. Dizer então que deu certo para eles e vai dar certo para mim? Não tem como. Não tem como. Deu certo para eles. Então vai dar certo para mim também. Eu preciso aprender os mandamentos negativo e positivo, porque 16 e 13 é dividido por 2, tá? Mandamento negativo e positivo. O mandamento negativo são 365.
E os mandamentos positivos são 248. Agora, coisa linda é agora. Segundo os sábios, 248 é o número de ossos que nós temos. E 365 aponta para nossos nervos e tendões. 365? 365. Aponta para o número de nossos nervos e tendões. Ou seja, nosso próprio corpo, nós carregamos o quê? O DNA. Os mandamentos. O DNA. Interessante. Amém, queridos? A ideia nesta noite é compartilhar com você o que não nos contaram. Não nos contaram. Então você aprendeu o quê? Esse fio azul é o próprio Yeshua. É a palavra, é a Torá, é os 613 mandamentos. Quando eu observo que eu pratico, eu serei bem sucedido na missão. Mas quando eu não observo e eu não pratico, eu estou andando segundo meus olhos e aí eu teria problema. Amém? Você que assistiu essa aula, espero que você seja iluminado, tá? De maneira especial. Eu enalteço o nome do Eterno pela vida dos rabinos que me concedeu a graça de sentar aos seus pés para aprender com eles. Sou muito grato a cada um deles, a Kadosh Baruch Hu, o bendito, o santo bendito, o eterno Deus, Hashem, que no meio de todos escolheu a mim e abriu o meu entendimento. Eu falo igual a Abraão, Rineme, eis-me aqui, que cumpra em mim, na minha esposa, nessa cidade, o teu propósito. Que todos aqueles que sentar diante dessa aula, de manhã, de tarde ou à noite, na sua casa, no seu smart, no seu carro, no seu quarto, que pegue papel e caneta e compreenda. Deus está convocando você para uma aliança. Aliança esta, através da palavra, de que você e a sua casa seja iluminado, abençoado e próspero. Desde já, faço o apelo. Abençoe esse ministério de ensino. Abençoe este ministério de ensino. Está nas conversas, o Pix, ok? E o Eterno te abençoa e Deus te ajuda muito. Você me ajudando, essas aulas vão para muito longe. Todarabá, o Eterno abençoe. Shalom Aleichem, paz para todos.